Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos iniciar mais essa live. Que Deus possa abençoar todos nós. Que o nome do Senhor possa ser exaltado, glorificado nesta tarde deste dia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença nesse momento nós estamos te adorando, glorificando o teu santo nome. Abençoa, Senhor, a cada um que neste momento está conosco, te dando glória, te adorando, Senhor, porque tu és poderoso. Deus eterno e Deus poderoso, vamos ter um culto, Senhor, de ensinamento da tua palavra. Abençoa teu servo que vai pregar a tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Abençoa cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Possa ser glorificado. 96 da harpa cristã, dó maior para mim, glória a Deus. Se o inimigo temes combater, se estás em trevas e não tem poder, a formosa luz
penetrar a luz, que a formosa luz de Deus ficou em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostra fruto e nenhum fervor, a formosa luz de Deus ficou em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus ficou em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e veremos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus ficou em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, e verás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus ficou em ti, e serás feliz assim. Se alegre fores a maçã sem par, aleluia, trevas vai afastar, a formosa luz de Deus ficou em ti, e serás feliz assim. Como deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus ficou em ti, e serás feliz assim. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, no mundo inteiro. Que Deus possa abençoar cada um de nós que está ao vivo, nesse momento assistindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Nesse exato momento nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus com o presbítero Leno. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, para todos os meus amados irmãos em Cristo, da nossa congregação, e aos demais irmãos que estão prestigiando essa live.
muito obrigado pela participação de todos. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de vos trazer uma palavra baseada no que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, à igreja aos Colossenses, para a nossa meditação. A paz do Senhor a todos. Colossenses, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 4, para nossa meditação nesta noite. Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 4, para nossa meditação. A minha tradução bíblica fala assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unida com Deus. Glória a Jesus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Queridos e amados irmãos, eu sei que existem outras traduções, mas o sentido bíblico é o mesmo: a edificação espiritual da igreja de Jesus em toda a face da terra. E a igreja de Cristo, ela é composta de muitas pessoas, de classes sociais altas e de classes sociais baixas. Pessoas que podem ter o que querem e pessoas que não podem ter o que querem. Mas em Cristo formam a sua igreja como membros individuais um do outro, independente de qualquer lugar geográfico do nosso país ou do globo terra. Todos estando em Cristo, independente de qualquer coisa. Ele forma o corpo de Cristo, que é a sua igreja, a igreja de Cristo. E essa igreja, ela está em todo o globo terra. E a igreja de Cristo, ela é edificada por intermédio da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo e dos ensinamentos dos apóstolos, para a edificação dos seus membros individuais e também coletivamente. A palavra de Deus, ela edifica a nossa vida e nos fortalece para podermos prosseguir, para podermos caminhar e também para podermos enfrentar todas as dificuldades que surgem à nossa volta. A igreja de Jesus Cristo, ela é fortificada por intermédio do ensinamento da palavra de Deus, revelada pela Bíblia e ungida pela presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo escreve essas recomendações para a igreja de Colossos, a igreja aos Colossenses, e ele toca em assuntos edificantes, tanto para os irmãos do passado, como para nós agora, no presente. E Paulo, ele fala em um assunto muito importante, que é a nova vida do crente
do ser humano em Cristo. Isto é, a nossa nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo fala de algo muito importante, de ressuscitar. Quando ele diz: vocês já foram ressuscitados com Cristo. Ressuscitado com Cristo nos traz o sentido de uma vida passada, porque ressuscitado com Cristo é uma vida presente, que nos conduzirá para o futuro. E a palavra ressuscitar, ela tem um sentido muito importante para a nossa vida. Ressuscitar significa restaurar a vida, tornar a viver. Então o apóstolo Paulo, a Bíblia, por intermédio de Paulo, está dizendo que a palavra ressuscitar tem o sentido de restaurar a vida e tornar a viver. Então nós passamos a entender que, se é preciso nós restaurarmos a vida e voltar a viver, é porque nós vivíamos no passado uma vida morta, uma vida que precisava da restauração, que precisava do ressuscitamento, que precisava da vida, para que nós pudéssemos voltar a viver. E quando nós olhamos para ressuscitar, nós pensamos no que o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Então nós passamos novamente a entender que existia uma outra vida fora esta nova vida que nós vivemos em Cristo. E Paulo cita que esta vida que nós vivíamos outrora no passado era a vida que gerava morte. É por isso que em Cristo precisa-se estar nele para poder receber a ressuscitação, para poder viver uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é porque antes de estar em Cristo, era uma velha criatura. E nós sabemos que a velha criatura, ela existiu no passado. E nós sabemos que a velha criatura, nós também vivíamos no passado. E sabemos da consequência que a velha criatura gera na vida de um ser humano. Porque a velha criatura é retratada como o velho homem, a velha natureza humana, a natureza do primeiro homem chamado Adão. E a natureza do velho homem chamado Adão é a velha criatura, porque são as práticas que o ser humano pratica sem o conhecimento de Deus, e isto gera a manifestação da ira de Deus sobre as práticas da velha criatura, do velho homem, do velho eu, da velha natureza adâmica, da velha natureza do pecado. E para se estar em Cristo, é necessário que ressuscite, que volte a viver novamente. Porque o primeiro homem, chamado Adão, ele caiu. E quando Adão caiu, todo ser humano caiu com Adão. E a velha natureza de Adão é passada para todo ser humano na face da terra. Todo ser humano nasce com a natureza adâmica. Todo ser humano é gerado
pelo desejo humano, pela vontade do desejo da carne. E esta velha natureza que está no ser humano, ela tem que ser mudada, transformada, quando a pessoa toma a decisão de confessar a Cristo como Salvador da sua vida. E essa decisão é a decisão da transformação. É como o arrependimento, mudar de mente, mudar de vida. E essa nova decisão para a pessoa poder estar em Cristo é a decisão que gera dentro dela a transformação do novo nascimento. E esse novo nascimento, que é a nova natureza do segundo Adão, que é Cristo, porque nós sabemos que em Adão todos morreram para Deus. Em Adão todos morreram para Deus por causa do pecado. Romanos 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então em Adão todos morreram para Deus. É por isso que é necessário ressuscitar em Cristo. É voltar a viver novamente, é ter uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, um novo amanhã, uma nova história. E só isso acontece somente em Cristo. Porque enquanto o ser humano estiver na velha natureza humana, em Adão, ele está morto para Deus por causa da prática do pecado, por causa das práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Porque o que desagrada a Deus não é o ser humano em si, mas as práticas que ele pratica diante de Deus. E essas práticas, que são a prática do velho homem, ela gera a manifestação da ira de Deus sobre estas práticas pecaminosas do velho Adão. Então nós estamos entendendo que em Adão todos morreram para Deus. Agora, irmão Lennon, por que em Adão todos morreram para Deus? Porque todos morreram para Deus em Adão por causa do pecado de Adão. Agora existe o segundo Adão, que é Cristo. Se em Adão todos morreram para Deus, agora em Cristo, o segundo Adão, todos morreram para o pecado. Vejam a importância de se estar em Cristo. Em Adão todos morreram para Deus por causa do pecado. Agora em Cristo todos morreram para o pecado. Vejam o poder ativo de Cristo na vida de uma pessoa. Ele tem o poder de neutralizar a eficácia do pecado. Ele tem o poder daquela pessoa que está em Cristo, ela tem o poder em Cristo de ser neutralizado a sua natureza humana. E essa natureza humana ressuscitada, ela está em Cristo, que é o segundo Adão. Assim como em Adão todos morreram para Deus, em Cristo agora, você estando em Cristo, todos morreram para o pecado, para poder viver para Deus. Todos agora em Cristo morreram para o pecado, para poderem viverem para Deus. No primeiro Adão, todos morreram para Deus por causa do pecado. É por isso que é necessário a transformação da morte para a vida. É necessário que aconteça a transformação de se ressuscitar e passar a viver novamente. E o apóstolo Paulo, ele tendo esse conhecimento pleno
da existência de Cristo na vida de uma pessoa, ele fala que aquela pessoa que está em Cristo agora é nova criatura. E as coisas velhas do passado se passaram, ficou para trás. Eu entendo de muitas formas que aquela pessoa que está em Cristo já não é mais a velha criatura, as coisas que ela praticava no passado já não tem mais nenhum sentido, nenhuma influência, nenhuma importância na sua vida agora. Por que agora? Porque agora ela é uma nova criatura. Ela foi transformada em Cristo. Ela saiu de Adão e veio para Cristo. Foi uma transição. Saiu de Adão, veio para Cristo, deixou a morte e recebeu a vida. Saiu da condenação eterna em Adão, agora está para poder receber a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo tem esse conhecimento tão profundo, porque nós entendemos, meus amados irmãos, que as coisas de Deus não são as nossas coisas. As coisas que Deus faz é diferente daquilo que o ser humano faz. Nós temos esse pleno conhecimento que Deus é diferente do homem. De qualquer ser humano, ele é diferente em tudo que ele faz. E nós sabemos que até os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos. E os planos de Deus não são os nossos planos. Então existe uma diferença muito grande. E nós encontramos isto na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, que diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Vejam a diferença. Quem está em Cristo recebe essa bênção, essa noção de uma nova vida, para o entendimento que quem está em Cristo é uma nova criatura. Já não vive mais as coisas velhas praticadas no passado, como os desejos carnais, como as vontades pelas coisas mundanas, e por querer estar e usufruir daquilo que é terreno, daquilo que ficará aqui mesmo, e daquilo que desagrada a vontade de Deus na vida de um ser humano. Então, se já ressuscitastes com Cristo, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Oh, glória a Deus! Você já ressuscitou com Cristo, já nasceu de novo. Agora você é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Então agora você tem que andar, eu tenho que andar, nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus em Cristo. E esta vontade, ela é revelada para todos nós por intermédio da sua palavra. Vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas falhas, em nossas transgressões, mas agora em Cristo nós não podemos mais viver a vida que vivíamos no passado, porque aquelas práticas do pecado, elas geravam em nós a morte. E a morte, ela tem a sua recompensa. A morte gera os seus prejuízos tanto no recompensa da morte. A morte sem Cristo, a sua recompensa
é a perdição eterna. E quem gera a morte? Quem gera a morte é o pecado. E o pecado, por sua vez, por gerar a morte, conduz o ser humano à perdição eterna. Mas agora o pecado, ele não mais ficará impune. Ele não mais ficará impune. Por quê? Porque Deus, em Cristo, age agora contra a sua manifestação, ou as suas manifestações na vida do ser humano. Quem pode neutralizar o pecado da vida de um ser humano? Quem pode perdoar o pecado de um ser humano? Somente Jesus perdoa pecados. Só Ele tem esse poder sobrenatural de perdoar o pecado praticado pelo ser humano. E para que o ser humano possa obter o perdão, só existe um meio: é o arrependimento. Porque somente o arrependimento, ele faz com que a ira justa de Deus se distancie dele. Somente por intermédio do arrependimento é que o ser humano é livre da manifestação da ira justa de Deus sobre o pecado. Mas por que então o ser humano precisa se arrepender? Para que ele possa viver o novo nascimento em Cristo e poder receber em Cristo a sua nova identidade, a sua nova vida, a sua nova esperança. E dentro desse termo, receber por herança a vida eterna, o céu que está preparado para todos aqueles que confessam a Cristo como Salvador, creem em seu coração que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas o ser humano, não fazendo assim, continua morto em seus delitos e em seus pecados. Ele continua morto, repito, em seus delitos e em seus pecados. Mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus, destinado a todos aqueles que crerem em Cristo, o Filho de Deus. Porque outrora, no passado, o ser humano é apenas uma criatura de Deus. Ele não é um filho de Deus. Para ser um filho de Deus, precisa confessar a Cristo como Salvador da sua vida, como em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que a pessoa passa a ser filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele está livre da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vejam a gravidade de se viver a vida do passado, a vida velha, e não receber a nova vida por intermédio de Cristo, sendo ressuscitado por Ele. O apóstolo Paulo tinha essa consciência tão plena, que ele chegou a dizer que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Por que Paulo fala assim? Porque tanta certeza, tanta convicção de fé? É porque realmente estava em Cristo. E quem está em Cristo tem a convicção da salvação, da herança eterna, da coroa eterna. Porque só Cristo, na vida de um ser humano, gera essa convicção de fé. Gera dentro dele essa nova esperança de se viver a vida eterna. Então nós temos que ter um cuidado como crentes, como igreja de Jesus, não praticar mais as obras do passado. Temos que entender que agora nós estamos em Cristo, e se nós estamos em Cristo,
nós agora vamos buscar as coisas do alto, de cima, aonde Cristo está, à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Porque para Paulo, tanto fazia viver ou morrer, a vida dele só tinha um sentido: era Cristo. E não mais retornar para o passado. Não mais praticar as coisas do passado. Afirmando ele que o viver para ele era Cristo. E o morrer também para ele é ganho. Se o viver para ele é Cristo e o morrer é ganho, nós encontramos uma transformação na vida dele, e uma transformação radical. Porque nós sabemos da outrora, da sua vida pregressa, no passado, o que ele fazia quando ainda vivia no velho homem, na sua natureza humana, com seus desejos humanos, porque isto gera prejuízos espirituais e gera prejuízos materiais, físicos, financeiros e familiares. Em toda a área da nossa vida nós somos afetados por pontos negativos quando nós ainda vivemos a natureza humana. Quando não tomamos a decisão de viver a vida de transformação em Cristo, de viver a nova vida, e passamos a viver a vida do passado, isso traz grandes consequências na vida de um ser humano. E nós temos que nos despertarmos para isto, que agora nós não somos mais uma velha criatura, nós somos agora uma nova criatura. Nós não somos mais o velho homem, nós somos agora o novo homem. Nós não vivemos agora por vista, nós vivemos agora por fé. E se nós vivemos por fé, nós agradamos a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. E que Ele é o galardoador de todos aqueles que creem nele. Viver por fé é confiar no poder ativo de Deus, é estar disponível ao agir de Deus. Viver por fé é não se abalar nos momentos de grandes dificuldades, nos momentos de tristeza, de angústia, de decepção. Viver por fé é ser vencedor em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que viver por fé. Nós temos que viver a vida que Cristo nos dá. Nós temos que estar em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Porque sem Cristo, nós estamos caminhando para a perdição eterna, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus. Você que está distanciado da casa de Deus. Você que esteve muitas vezes reunido com os irmãos, participou de cultos, de oração, de louvor. Você era uma pessoa dedicada à obra de Deus. Mas você deixou de viver a nova vida em Cristo para poder viver a velha vida em Adão. Você precisa abandonar Adão e vir para Cristo. Porque enquanto você estiver em Adão, você está precisando ser ressuscitado. E se você precisa ser ressuscitado, é porque você está morto.
E o apóstolo Paulo diz, Filipenses 1, capítulo 1 de Filipenses, verso 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está dizendo Paulo. Você quer viver ou você quer morrer? É uma escolha pessoal sua. É uma decisão de arrependimento, de mudança. Você quer viver para Cristo e morrer para Cristo? Ou quer viver a vida que você está vivendo e não se beneficiar da nova vida em Cristo? Porque a nova vida em Cristo tem a sua recompensa. E a recompensa é a vida eterna, o dom gratuito de Deus que é destinado para todos. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um mundo de buscar. Todo mundo busca aquilo que é próprio para si. Nós saímos para trabalhar e nós pensamos em trazer alguma coisa para casa. Nós vamos trabalhar e voltamos no sentido de trazer algo para beneficiar a nossa casa, a nossa família. E nós tentamos e lutamos para buscar tudo aquilo que nós queremos, e muitas vezes esquecemos-nos de dar importância para as coisas de Deus. Como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 21. Pois todos se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Porque a maior preocupação do ser humano é consigo mesmo e não com Cristo. Paulo está dizendo, pois todos se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Cristo, com os de Jesus Cristo. E como buscar as coisas de cima? Nós só podemos buscar as coisas de cima quando nós estivermos em Cristo. Ninguém pode buscar as coisas de cima sem estar em Cristo. Ninguém pode buscar as coisas de cima vivendo a velha vida de outrora. Ninguém pode se beneficiar das manifestações do reino de Deus se ainda vive em Adão. Para se beneficiar das coisas de Deus, é necessário que se esteja em Cristo. Buscar significa esforçar-se. Esforçar-se para achar ou para descobrir. Buscar significa esforçar-se por achar ou descobrir. E Paulo está dizendo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está. É uma decisão própria que eu tenho que tomar e você tem que tomar. É uma decisão individual. Não espere pelo amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais para você. Aproveite a oportunidade de abrir o seu coração e receber a Cristo como Senhor da tua vida e da tua alma. Porque vocês já morreram, disse Paulo. Capítulo 3, verso 3. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer ou se manifestar, vocês aparecerão com Ele
e tomarão parte na sua glória. Que coisa maravilhosa, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus. Você já morreu em Cristo. Nós já morremos em Cristo. Nós vivemos neste mundo como peregrinos na terra. Nós não temos morada fixa aqui. Nós estamos de passagem. Estamos caminhando para o alvo, que é Cristo, para o autor da nossa fé, que é Cristo. Nós estamos trilhando o caminho de Cristo. E esse caminho, ele tem um objetivo, a meta a ser alcançada. E nós não podemos parar na nossa caminhada. Como peregrinos sem morada fixa, nada nos atrai neste mundo. Nem os prazeres gerados, nem as coisas que o mundo nos oferece, não tem mais nenhum sentido para a nossa vida, porque nós estamos mortos. E se nós estamos mortos, o que nos atrai? Estamos mortos para o pecado, mortos para os desejos carnais, mortos para os prazeres que o mundo oferece. Estamos mortos para o mundo, mas estamos vivos em Cristo e aguardamos a nossa salvação. A tão grande esperança que nós temos é Cristo voltar e nos levar para morar com Ele. Porque quando Cristo voltar, Ele vai levar os vivos, que vão ressuscitar, e os mortos ficarão e não subirão. Então, meu amado ouvinte, tu já nasceu de novo, ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são do alto, onde Cristo está, e faz isso enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. A oportunidade é hoje, é agora. Volta para os caminhos do Senhor. Abandona os desejos, as práticas do Egito. Abre o teu coração, a tua boca, e confessa Cristo como o único Senhor e Salvador da tua alma. Porque Jesus pode voltar hoje. E se não estiveres bem com Cristo, não subirás. A paz do Senhor para todos os meus amados irmãos em Cristo. Amém. Glória a Deus, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma palavra poderosa da parte de Deus para nossas vidas, né? Deus possa nos abençoar. Vamos louvar a Deus com louvor. No princípio criou Deus o céu e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Alegria fez o homem
deu ainda o privilégio de ser igual a Ele, de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar que o maior que o céu, na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce o mistério, e por mais que o homem estude a ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida, se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo, você sempre termina onde tudo começou. Desculpa-se com a tua vida, se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo, você sempre termina onde tudo começou. Deus, quero agradecer a todos, ao reverendo Leno, a todos que compõem esta seleta igreja, a todos que compõem a igreja do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Compartilhe essa live para que vidas possam ser alcançadas, porque Jesus é bom. Que Deus te abençoe grandiosamente, viu? Veja aí todos que estão ao vivo. Um abraço. E vamos orar. Pai eterno, Deus da glória, muito obrigado por este culto na tua presença, por essa live, ó Senhor, por todo quantos receberam a tua palavra, todo quanto aqueles que vão ouvir e ver, Senhor, e vão assistir essa live, que tu possa abençoar grandiosamente. Hoje foi uma palavra de transformação, de libertação, Senhor. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois assim nós somos gratos por tudo, Pai. Nesta tarde deste dia, nós te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as doces consolações, a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.